Boa noite. A gente vai falar sobre harmonia familiar e a prática budista na família. O trecho inicial do escrito, Um pai abraça a fé, Nichiren Daishonin expressa sua imensa alegria pela vitória comunicada pelos irmãos Ikegami, em converter o pai a se tornar seguidor do Sutra de Lótus. Na sequência, ele descreve as características de declínio dos últimos dias da lei, em que veneráveis e reverenciáveis se retiraram do mundo e a terra se enche de caluniadores, aduladores, hipócritas, sorridentes e de pessoas de princípios desonestos. Além disso, Daishonin destaca que nesta era a discórdia reinará entre pai e mãe, entre marido e mulher, entre irmãos mais velhos e mais novos. Nichiren Daishonin ensina que a essência desse problema se encontra na escuridão ou ilusão fundamental da vida, que pode ser ultrapassada por meio de uma profunda fé na lei mística. Por outro lado, é uma batalha constante contra os obstáculos e as funções da maldade. Durante vários anos, Iyasumutsu se opôs de modo obstinado à fé dos seus dois filhos e havia tentado até por um contra o outro. Deserdou duas vezes o mais velho, Munenaga, e prometeu fazer o Munenaga seu herdeiro se esse abandonasse a fé no ensino de Nichiren Daishonin. Munenaga superou sua aprovação, recusou-se terminantemente a abandonar a fé, mas Munenaga chegou a vacilar em alguns momentos. No entanto, graças às constantes cartas de incentivo de Daishonin, o filho mais novo resistiu com firmeza e pressão de Iyasumutsu, por meio da determinação da fé. Tempos depois, Daishonin escreveu essa presente carta, quando finalmente os dois irmãos superaram a oposição do pai e o persuadiram a abraçar a fé no Sutra de Lótus. A orientação de Toda Sensei sobre a prática da fé para a harmonia familiar expressa em um dos nossos objetivos mais fundamentais como praticantes do budismo, de Nichiren Daishonin. Ele também escreveu que não devemos permitir que nossa prática budista se torne fonte de discórdia ou conflitos em nossa família. Agora eu queria falar juntamente com meu filho Willy, falar sobre o budismo na perspectiva da visão da psicologia. Então, eu tenho alguns pontos aqui, né? Eu queria, o primeiro ponto, Willy, pais presentes na vida dos filhos. Bom, boa noite, tudo bem, pessoal? Então, falar um pouquinho aí sobre a perspectiva da psicologia, né? Mas também com um pouco do foco do budismo, porque muita coisa do budismo tem a ver também com essa questão da psicologia, né? Os pais presentes na vida dos filhos, a gente separou alguns pontos, né? Até da questão de como que você age dentro de casa, né? Questão da organização da casa, né? Conversar com os filhos, né? De repente propor fazer, cozinhar junto, né? Fazer as refeições juntos. É importante você estar junto com os seus filhos para você poder passar para eles a sua experiência, também entender quais são as dificuldades que eles têm, né? Para poder para ter um relacionamento bacana entre vocês, né? A parte comportamental, ela fala muito disso, né? Geralmente a gente sempre acaba fazendo um reforço em coisas que a pessoa faz de negativo, e é exatamente o contrário, né? Então, assim, se eu quero que o meu filho ele arrume a casa, ajude a arrumar a casa, né? Quando ele faz alguma coisa que ele faz, mesmo que seja com dificuldade, ir lá e elogiar, né? Falar, nossa, que bom que você fez, ficou bacana, olha, ficou muito bom, e que tal se a gente fizer assim, né? Reforçar sempre aquilo que ele faz de bom, né? E geralmente a gente faz o contrário, a gente reforça aquilo que ele faz de ruim. Então a ideia é exatamente estar fazendo um reforço positivo das coisas legais, né? E criar um ambiente favorável para que ele possa estar vindo, para estar chegando perto das pessoas. O segundo ponto é interações lúdicas, esportivas entre pais e filhos. Então, hoje em dia é muito difícil, né? A gente, por causa do tempo corrido, todo mundo trabalha pra caramba, não tem tempo de fazer nada, né? Mas os filhos, eles continuam precisando dessa interação, né? Nas brincadeiras, principalmente nas brincadeiras, é onde a criança ela cria toda a questão lúdica dentro da mente dela, ela se desenvolve como ser humano, né? E é importante que os pais propiciem essa prática de estar junto, de estar brincando com eles, né? De ser um exemplo mesmo, né? E estar junto. Na fase mais adolescente, aí, né, ou até adulto, atividades físicas também é importante, né? A gente sempre
sempre é um referencial na vida dos filhos, né? Então, se a gente quer que os filhos eles sejam, de repente, tenham uma vida mais saudável, com atividade física, a gente também tem que dar esse exemplo, né? E a mesma coisa ao contrário, né? Os filhos que querem ajudar os pais também, a mesma coisa, né? Se eu quero que meus pais tenham uma prática esportiva, que façam alguma coisa assim, é importante que eu também faça, né? E de repente até propor algumas atividades juntas, fazer uma caminhada junto no parque, né? Tá conversando durante essa caminhada para até os laços também familiares ficarem mais fortes. O terceiro item é apoio nos estudos e ensinamentos sobre finanças. Outra coisa importante também, né? As crianças elas veem no pai e a mãe como aquele que sabe tudo, né? Até um certo ponto da vida eles têm esse exemplo muito forte. Então é importante sentar, tentar entender qual a dificuldade do filho. Às vezes a gente mesmo tem dificuldade porque são matérias que a gente viu há muitos anos. Então de repente assistir um vídeo no YouTube junto, né? Pegar a matéria que o filho está com dificuldade, puxa essa matéria dentro do YouTube e hoje tem muitos professores que explicam, né? Sentar com eles, conversar, tentar resolver juntos esse problema. É importante que o filho veja que o pai está ali se esforçando, está junto, está apoiando ele, né? Mesmo que a gente não tenha a capacidade, ou de repente até a inteligência para estar ensinando aquilo para o filho, só o fato de você estar junto com o filho apoiando já é muito importante, né? E a questão das finanças é um exemplo, né? Se eu vejo que meus pais eles se preocupam com as finanças deles, isso também vira uma coisa que vira um exemplo para mim. Então, assim, falar sobre dinheiro, conversar sobre as contas da casa, explicar como funcionam as contas da casa, né? Porque às vezes o filho tem a impressão de que, passa no cartão. Eles não têm a ideia de que passar no cartão tem que pagar uma fatura no final do mês. Então, assim, é importante que os filhos participem dessa história, né? Que eles também interajam, saibam o que está acontecendo dentro da casa, para que depois, quando eles estiverem na casa deles, eles possam estar fazendo isso também, da melhor maneira possível. O quarto item é sobre senso de cooperação familiar e respeito. Okay. Cooperação familiar, né? Até por questões culturais, a gente também teve criações diferentes, né? Cada família tem uma forma de fazer as coisas, mas a gente sempre aprendeu que os filhos têm que fazer o que a gente manda, né? E hoje em dia não é bem assim. Hoje em dia eles têm muita informação, eles estão sabendo de tudo que está acontecendo, né? E assim, é importante a gente saber que do outro lado ele é uma criança, mas ele é um ser humano, né? Ele já pensa, ele já entende as coisas. Então, assim, explicar o que é justo, o que é correto, né? A cooperação tem que existir, né? Uma família, elas são várias células que estão trabalhando ali dentro para que todo mundo tenha harmonia. Então, assim, se a mãe está cozinhando, não custa nada o filho lavar uma louça, não custa nada o pai passar uma vassoura na casa, ou de repente também lavar uma louça. Lavar uma louça junto com o filho, explicar para ele porque aquele momento é importante, estar cuidando da casa, né? Explicar para ele que aquilo é um cuidado, né? Quando eu faço isso, é como se eu estivesse agradecendo aquela refeição que a mãe fez, né? Ou até mesmo ajudar a cozinhar, né? De repente a mãe faz o arroz e feijão, mas olha, vamos fazer a carne, né? O pai e o filho vão fazer a carne, vão fazer algo diferente. Então é uma participação que ajuda bastante ali e assim, explica para a criança, mostra para a criança que aquilo é importante, né? Além de equilíbrios, eu gosto de falar sempre dos combinados, né? É importante você mostrar para o seu filho que você está ajudando ele e que ele também precisa te ajudar, né? É uma relação dupla, né? Aquilo que eu combino com você não é caro. Então, assim, eu falo para o meu filho, olha, você quer sair no final de semana? Tá, então vamos nos preparar, vamos juntar, dar uma arrumada na casa, para quando chegar no final de semana a gente está todo mundo tranquilo para poder viajar, né? Ou se não, de repente ele fala assim, olha, eu quero fazer uma viagem no final do ano. Tá, então vamos fazer o seguinte, vamos economizar energia? Olha, vamos fazer banhos mais curtos, né? Vamos, de repente a gente deixa de comer lanche durante um tempo, vamos fazer mais refeição dentro de casa, para que a gente possa juntar o dinheiro para fazer aquela viagem. E fazer ele participar disso. Saber o quanto está sendo economizado, como que isso tudo mostra para você, para o seu filho, que você está respeitando ele como indivíduo, né? E esse respeito mútuo ele tem que ter o tempo todo, né? Tanto do pai com o filho, como do filho com o pai, né? Se eu quero que meu filho me respeite, eu tenho que mostrar respeito para ele. A dignidade humana que está naquele outro ser. E o quinto item é comunicação familiar. Muito importante também, né? A gente separou aqui alguns pontos. Uma coisa que eu acho que é muito importante a gente falar para os nossos jovens é sonhos, né?
sentar, conversar com os filhos, né? Tentar entender quais são os sonhos dele, quais são as vontades que ele gostaria de fazer quando ele ficar mais velho, né? Instigar sonhos mesmo, né? De repente falar, olha, você não gostaria de conhecer um outro país, conhecer outras línguas, né? Outras culturas, ou de repente, olha, qual a profissão que você acha bonita, e pesquisar mesmo na internet, olha, eu acho tão legal, sei lá, ser professor, então vamos procurar saber o que o professor faz, sentar com o filho, conversar com ele, mostrar a importância que tem cada profissão no mundo, né, e isso fazer com que isso seja uma forma de comunicação mesmo, né. Dar conselhos também é importante, né, às vezes a gente acha que o filho já sabe, né, a gente tem essa mania de achar que as pessoas sabem aquilo que a gente sabe. Não, é sentar, conversar, tentar identificar qual que é a dificuldade do seu filho, né, e dar conselhos mesmo, sentar e conversar, porque assim, se a gente não der conselhos, se a gente não sentar para conversar com nossos filhos, eles vão procurar outra referência fora, né, e de repente as pessoas lá fora não vão ter o mesmo carinho e dedicação que um pai pode ter, né? Então é importante estar ali à disposição para o filho, sem forçar, mas olha, estou aqui, quer conversar, o que você acha bacana para você, quais são os seus sonhos, suas vontades, e estar próximo disso, né, para poder conversar. E uma coisa muito importante, declarar o amor com palavras mesmo, né? De repente você não precisa falar que ama o filho, mas falar o quanto você respeita ele como ser humano. Eu sei que algumas pessoas têm às vezes uma dificuldade de falar que ama, até porque de repente não recebeu isso, mas mostrar para o seu filho que você se importa com ele, que você está ali com ele porque daí vier, né? Nessa parte eu queria até falar sobre o budismo, né, que o quanto que o budismo é maravilhoso, né, porque você consegue elevar o seu estado de vida para que você consiga tocar essa outra alma humana, né, da melhor maneira possível, né, para que as suas palavras soem realmente com sinceridade para aquele outro ser humano. Então é importante a gente estar fazendo, né, saindo um pouco da parte da psicologia, mas entrando na parte do budismo, a gente está com o nosso estado de vida elevado, fazendo um daimoku, né, e ser um exemplo mesmo para o seu filho, né, um exemplo de prática, né, às vezes eu vejo as pessoas cobram assim, nossa, meu filho não faz a prática, mas e você faz? Né? Às vezes a gente cobra do outro aquilo que a gente não consegue fazer, então tem que desafiar mesmo, tem que fazer daimoku, mugyo, né? E ali através dessa prática o filho vê que você muda a sua vida, ser esse grande exemplo dentro de casa, né? E acho que essa é a grande sacada do budismo, né? Que começa sempre pela gente. Acho que é isso. Queria agradecer, né, da gente ter essa oportunidade e agradecer a Juliana de estar gravando pra gente, né, porque Obrigado, Juliana. tá um tempão que segurando o telefone. Obrigado. Obrigado, gente. Boa noite. Boa noite.